Boa noite. Narração, os elementos linguísticos e tipos de discurso. Para início de conversa, na unidade anterior, estudamos a narração, seu conceito, os elementos que constituem a sua forma de estruturação. Vimos também que os textos narrativos estão presentes em nossa vida diária por meio das piadas, das notícias, dos contos infantis, das fábulas, dos quadrinhos, das histórias que contamos e ouvimos na rua, dentre outras manifestações. Além disso, deixamos evidenciado que narrar faz parte da vida do ser humano, que deixa por meio de suas histórias registrada a sua cultura e as suas formas de ver o mundo, passando de geração em geração as manifestações de uma época e de uma sociedade. Nesta unidade, vamos avançar no estudo dessa forma de expressão cultural e descobrir como os elementos narrativos, tempo, ambiente, personagens, ações, enredo, organizam-se e associam-se por meio da linguagem. Para isso, vamos explorar duas outras manifestações culturais, a lenda e as piadas. Bom estudo e divirta-se. Objetivos da aprendizagem. Reconhecer os principais elementos e mecanismos linguísticos que constituem a narração, verbos, advérbios, expressões adverbiais, indicadores de tempos, sinais de pontuação. Aplicar os elementos e os mecanismos linguísticos de forma adequada em exercícios e na produção de textos. Seção 1. Os elementos linguísticos e o texto narrativo. Para definirmos o que entendemos por elementos linguísticos e qual a sua função, vamos nos colocar numa situação concreta que faz parte da nossa vida. Começamos a escrever um texto e, de repente, nos deparamos com as questões tais como: que palavras é melhor eu usar? Que termos eu posso usar para não ficar repetindo sempre as mesmas palavras? É melhor eu usar o ponto ou a vírgula nessa parte? Que expressões eu posso usar para unir uma frase a outra e um parágrafo ao outro para dar sequência ao texto? Pois bem, questões como estas remetem exatamente ao que chamamos de elementos linguísticos e à noção de que palavras, frases, sinais de pontuação, etc., precisam ser utilizados adequadamente e conectados entre si para que o texto que construímos tenha sentido e seja coerente. Para entendermos melhor isso, também podemos fazer uma comparação com uma construção de um prédio. Ele só vai existir a partir do momento que tivermos um projeto e materiais à disposição, tijolo, madeira, ferro, etc., e que se unem para dar forma ao que foi projetado. Para estabelecermos a ligação e a fusão desses materiais entre si, precisamos de elementos que os juntem, unam de forma sólida e adequada. Nesse caso, o cimento é um desses elementos de ligação. No caso dos textos, ocorre o mesmo processo. Para se ter um texto, é necessário um projeto e matéria-prima para sua construção. As palavras, as frases, os sinais de linguagem, a pontuação que se juntam, unem, articulam para dar forma aos textos. Isso acontece com todos os tipos de texto e com o texto narrativo. Não poderia ser diferente. Contudo, cada tipo de texto tem suas especificidades quanto ao uso e junção de seus elementos linguísticos. E é sobre as especificidades do texto narrativo que iremos tratar nesta unidade.